Para os brasileiros, 19 horas é a hora de ver televisão. É a programação global mágica de 3 horas inteiras de novelas da principal TV do país, com o jornal mais assistido do Brasil, o Jornal Nacional, exibido entre as novelas da emissora. Em outros lugares, noticiários de TV podem estar em crise, mas no Brasil, mais de 70% da população consome a totalidade de suas notícias pela televisão. E é a Globo, a maior rede de televisão do país. A Globo é o primeiro e o mais poderoso poder nesse país. É mais importante que os partidos, que a igreja. O editor-chefe das notícias da Globo é o político mais poderoso desse país. O Jornal Nacional é tão influente que pode simplesmente mudar a visão completa do país em apenas uma noite. E em uma noite apenas, você pode mudar totalmente o curso do debate no país. É a fonte de informação das pessoas, com notícias que moldam a forma de as pessoas pensarem, criando uma versão da realidade e as pessoas acabam aceitando como verdade. É a produção de um poder de pensamento, de interpretação de fatos, e se apresenta por si só como a verdade. É a mesma política brasileira que funciona assim. Se a notícia não for mostrada no noticiário noturno da Globo, aquilo não aconteceu. Nos últimos 2 anos, o escândalo de corrupção, conhecido como Operação Lava Jato, levou o Brasil a uma crise política. Milhões de brasileiros tomaram as ruas, alguns apoiando a presidente Dilma Rousseff, que não estava sendo diretamente investigada, mas que foi afastada, enquanto outros pediam seu impeachment. A Globo parece ter escolhido o seu lado. A Globo não apenas cobriu os protestos contra Dilma Rousseff. Os repórteres iam até lá e os repórteres diziam: "Você ainda pode vir para cá, todo mundo ainda está se reunindo por aqui." A Globo interrompia sua programação normal para exibir a convocação como se fosse um piquenique, um dia de folga. Dá um tempinho na cobertura do esporte. Vamos falar das manifestações que acontecem pelo país. Com o resultado do protesto contra a corrupção, contra o governo, isso foi um fator importante para a classe média, que não estava satisfeita por estar perdendo privilégios, para se mobilizar num dos maiores protestos de todos os tempos. Este grande canal de TV também tem um grande jornal e também possui muitas rádios. O jornalismo deveria ser contra o poder, contra o status quo, contra o establishment. A Globo sempre teve essa relação promíscua com o poder desde o seu começo. Em 1964, a Globo apoiou abertamente o golpe militar e passou a se estabelecer como uma companhia de mídia dominante no Brasil. 20 anos depois, um ano antes de os militares entregarem o poder nas mãos dos cidadãos, 300 mil pessoas se reuniram em São Paulo para pedir o fim do regime militar. No Jornal Nacional, espectadores foram informados que os manifestantes estavam celebrando o aniversário da cidade. Em 1989, o Brasil teve finalmente a sua primeira eleição presidencial direta em quase 30 anos. A Globo apoiou o candidato conservador Fernando Collor, distorcendo fortemente o último debate em seu favor. Ao transmitir o encontro dos presidenciáveis, a televisão cumpriu mais uma vez o seu papel na democracia. Em 2013, protestos sobre economia e corrupção irromperam. A Globo foi um dos alvos dos manifestantes e a rede finalmente se desculpou por ter apoiado o golpe, uma desculpa que foi entendida como tática. Naquele momento crítico, a Globo estava tentando parecer mais imparcial ao dizer: "Nós não estamos apenas defendendo a ordem neoliberal, o establishment, as elites. Queremos ser mais inclusivos. Então estamos revisando a nossa posição anterior." Bem, foi um gesto vazio de relações públicas na realidade.
Nós entramos em contato com a Rede Globo várias vezes, pedindo uma entrevista para esta reportagem, mas ninguém nos recebeu. Alguns dos seus jornalistas que abordamos diretamente nos disseram que seriam demitidos se falassem conosco e se identificassem publicamente. A Globo é uma rede nacional, mas eles dizem que toda a política é local e que de um canto a outro do Brasil, as afiliadas da Globo determinam a influência. A cobertura das afiliadas da Rede Globo é bem pior do que a cobertura do noticiário nacional, que já é ruim. A questão é que essas afiliadas da Globo sempre pertenceram a políticos. Um terço do Congresso Nacional possui cotas em emissoras da TV Globo ou rádio, que transmitem suas propagandas. Elas são oligarquias regionais que controlam a informação porque eles são os donos das afiliadas da Globo. Você não vai ouvir uma palavra de crítica contra os políticos locais porque as emissoras de rádio pertencem a eles. Muitas das coisas que são óbvias no resto do mundo, no Brasil não são, como a separação de igreja e Estado. Nós não temos isso aqui. Nós não temos também a separação de imprensa e governo. Em 2002, Lula da Silva, um dos líderes do PT, venceu as eleições presidenciais marcando uma virada à esquerda no governo. Mas, tal como outros líderes de esquerda da América Latina, que focaram em desmantelar os megaconglomerados, incluindo aqueles da mídia, nem Lula, nem sua sucessora Dilma Rousseff chegaram à Globo e sua dominância. O maior anunciante no Brasil é o governo. Quando Lula foi eleito em 2002, ele poderia ter colocado o dinheiro de propaganda em uma boa rede de TV pública nacional, como ocorre na França ou Inglaterra. Ele não fez isso. Ele pensou que a Globo funcionaria para o PT, assim como a Globo funcionou para os governos anteriores. Mas a Globo não fez isso. Eles estavam e estão com medo da Globo. Eles não desafiaram a Globo. Esse foi o maior erro de Lula e de Dilma. Eles viram isso chegando, mas não puderam reagir. Eles cavaram suas próprias covas. Talvez eles tenham sentido que a Globo era muito grande para ser reformada ou que eles poderiam usar o escritório do presidente para manter a Rede Globo sob controle. Agora o Brasil tem um governo conservador. O Senado votou para impedir Dilma Rousseff. Este governo pode ficar no poder até 2018. A história será contada provavelmente sem pedido de desculpas, desta vez no Jornal Nacional. E os brasileiros, em dezenas de milhões, estarão assistindo novamente.